Nós vamos começar aqui a falar sobre os diuréticos. Então eu vou dividir esse assunto em 4 aulas. Na primeira nós vamos falar dos aspectos gerais, tá? E depois nós vamos falar cada um dos grupos, entre os grupos dos diuréticos mais importantes. Então os diuréticos, eles são drogas que vão atuar nos rins e o objetivo maior é induzir o aumento do fluxo urinário. Então, eles vão aumentar o fluxo de urina. Como eles fazem isso? Diminuindo a reabsorção de sódio em diversas porções dos túbulos renais. Então, nós vamos ver como que isso se dá. A eficácia dos diferentes grupos de diuréticos está relacionada com o aumento da secreção de sódio, que vai depender diretamente da porção do túbulo onde aquele diurético atua. Então, os rins, eles são responsáveis, entre outras coisas, por regular a concentração de íons e o volume urinário, através da excreção e da reabsorção de íons e água, em 5 porções do túbulo, tá? Então, na cápsula de Bowman, no túbulo contorcido proximal, cápsula de Bowman onde está o glomérulo, né? Onde se forma o glomérulo. Na alça de Henle, que nós vamos dividir aqui em ramo ascendente e ramo descendente. O túbulo contorcido distal e no túbulo coletor. Nós vamos ver que os 3 grupos de diuréticos que nós vamos estudar atuam em porções diferentes, principalmente, né, em porções diferentes do túbulo, como nós veremos mais adiante. Então, para lembrar um pouco sobre a filtração renal, essa ilustração ela mostra aqui em amarelo os túbulos renais. Então, esses tubos em amarelo estão representando o túbulo renal. E esses tubos em vermelho e azul estão representando os vasos sanguíneos. Tá? Então, os vasos sanguíneos aqui, as artérias em vermelho e as veias em azul. Então, nós temos aqui que o sangue atinge a cápsula de Bowman, que é a primeira porção do túbulo renal. Então, nós podemos dividir aqui o túbulo renal em cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Então, o sangue chega aqui na cápsula de Bowman, então forma aqui o glomérulo, esse enovelado de vasos sanguíneos é o que nós denominamos glomérulo. Então, o sangue chegando aqui, ele vai exercer uma certa pressão contra a parede dessa cápsula e aqui já ocorre a filtração glomerular, a primeira etapa da filtração renal, filtração glomerular. Então, muito íon sódio, inclusive, é filtrado aqui. Depois, esse vaso sanguíneo envolve todo o túbulo em todo esse seu percurso. Então, aqui dentro do túbulo existe um líquido que nós chamamos de filtrado, que vai dar origem, aqui no final, à urina. Então, essa primeira etapa da filtração, a filtração glomerular. Depois, o sangue continua, os vasos sanguíneos e o túbulo renal continuam fazendo trocas de substâncias durante todo esse trajeto, todo esse percurso. Então, esses pontos, por exemplo, onde que há essa adesão do vaso sanguíneo com o túbulo, você vai verificar que há trocas de substâncias. Nós vamos ver um pouco melhor sobre isso quando estivermos detalhando cada grupo de diurético. Então, nessa outra porção, todo esse trajeto, ocorre essas trocas. E é justamente essas trocas que nós vamos denominar de secreção tubular. Tá?
E quando chega aqui na última porção, vai haver a reabsorção tubular. Então, no túbulo coletor, vai haver aqui a reabsorção tubular. Então, a filtração renal ela é dividida em 3 etapas. Filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção tubular. Os diferentes grupos de diuréticos, nós vamos estudar 3 deles. Nós vamos estudar os diuréticos de alça, que atuam aqui na alça de Henle, principalmente no ramo ascendente da alça de Henle, ramo descendente, ramo ascendente. Nós vamos estudar os tiazídicos, que atuam aqui no túbulo contorcido distal. E nós vamos estudar também os diuréticos poupadores de potássio, que atuam aqui no túbulo coletor. Então, nós vamos dividir esses temas em videoaulas diferentes, tá? Então, aguardem o próximo vídeo, que nós falaremos então dos diuréticos de alça.